Imaginemos a seguinte cena. Um contrato de milhões de reais ou até uma parceria estratégica daquelas fundamentais para o ano, sendo totalmente descartados antes mesmo da primeira troca de e-mails. E olha, o motivo não é falta de competência, falta de experiência ou um currículo fraco, sabe? Pois é, o motivo muitas vezes é uma iluminação péssima, um ângulo infeliz ou aquele fundo improvisado na foto de perfil. É o que a gente chama de aperto de mão silencioso. Exatamente. E para quem acompanha o nosso mergulho de hoje, é uma reflexão que bate muito forte. A gente costuma pensar que a primeira impressão no mundo corporativo acontece numa sala de reuniões, super chique, com contato visual, né? Mas na real, hoje em dia, ela acontece numa tela de 6 polegadas. Uhum. Numa miniatura do LinkedIn, na página de equipe de um escritório ou na plataforma do plano de saúde. E eu acho fascinante, assim, de um jeito meio preocupante, como profissionais brilhantes simplesmente abandonam a recepção da própria marca. Nossa, essa analogia da recepção é perfeita para a gente começar. É como se um cliente entrasse na sede de uma consultoria de elite e a recepção estivesse com a pintura descascando e umas cadeiras de plástico amontoadas no canto. O cliente já dá aquele desconto de credibilidade na hora, né? Dá mesmo, não tem jeito. É o nosso primeiro filtro cognitivo. E é justamente por entender essa psicologia do consumidor que a nossa análise de hoje é tão reveladora. Nós vamos dissecar o modelo do estúdio Fanara, que é um estúdio de fotografia em Niterói focado em retratos corporativos. Sim. A ideia é desvendar como funciona essa engenharia de reputação por trás de um retrato profissional, né? E principalmente como eles resolvem a maior dor do mercado, que é aquela insegurança absurda que a maioria das pessoas sente na frente de uma câmera. Com certeza. Mas antes de entrar no método deles, a gente precisa olhar para soluções fáceis que estão devorando a base desse mercado. Porque a concorrência deles não é só o estúdio do bairro vizinho. É o autosserviço. O famoso smartphone de última geração. Ah, a clássica parede branca do escritório, né? O profissional pensa, poxa, meu celular tem 4 lentes e filme em cinema, eu mesmo resolvo isso. Pois é, esse é o primeiro grande erro. Existe uma diferença abissal entre o equipamento registrar a luz e o fotógrafo ter a técnica para construir uma imagem. O celular distorce o rosto nas bordas, não tem o controle da mensagem. Mas olha, o que assusta mais hoje nem é a selfie. Não me diga que você está falando da febre das inteligências artificiais. Uhum. Os famosos avatares profissionais. Nossa, sim. O pessoal paga lá uns 50, 150 reais nessas plataformas tipo Headshot Pro. Manda umas selfies aleatórias no carro e em meia hora o sistema devolve o profissional de terno impecável com fundo de escritório de vidro em Nova York. É uma promessa super tentadora. É rápido, é barato, a pessoa não precisa nem trocar de roupa. Mas quando a gente cruza isso com mercados que exigem confiança absoluta, tipo jurídico, saúde ou finanças, o resultado é desastroso. Gera um desconforto invisível, né? Porque a imagem está lá, parece ter qualidade técnica, mas o nosso cérebro é treinado para ler rostos. E tem algo naquelas fotos de IA que não se encaixa. Aquele olhar vazio, a pele lisa demais. Exato, o chamado Vale da Estranheza. A IA cria uma versão idealizada e, no fundo, falsa. Não é a pessoa real que vai sentar na mesa para negociar. E isso envia um sinal claro para o mercado de que o profissional procurou um atalho barato. Ele tentou enganar a embalagem, digamos assim. Isso. E se ele toma atalhos na própria apresentação, o cliente subconscientemente questiona se ele também vai tomar atalhos na execução do serviço que está sendo contratado. Mas olha, eu vou fazer o papel de advogado do diabo aqui para testar esse ponto. Pensemos numa advogada tributarista brilhante, com histórico de vitórias em casos milionários. O talento dela é inquestionável. A foto do perfil vai mesmo impedir um diretor financeiro de contratá-la? Por mais contraintuitivo que pareça para mentes lógicas, faz uma diferença monumental, sim. Porque na prestação de serviços intelectuais, o cliente é quase sempre incapaz de avaliar tecnicamente o serviço antes de consumir. É verdade. Um leigo não consegue ler uma petição e julgar a genialidade jurídica. Exatamente. Então ele julga o que ele consegue ver, que são os sinais de autoridade. A imagem vira a extensão daquela reputação.
O cliente compra confiança na pessoa antes de confiar no método. Se a foto passa insegurança ou desleixo, o concorrente com a imagem mais sólida ganha a preferência. Caramba, a embalagem realmente dita a primeira regra do jogo. Então, fugindo da selfie e fugindo da inteligência artificial, o caminho é o estúdio. Mas como o estúdio Fanara se destaca nisso? Porque ter luz branca e câmera grande, todo estúdio tem, né? Aí que está a virada de chave. O fundador, o João Fanara, tem formação em estudos de mídia pela UF. Ele não trata a fotografia como um clique burocrático, mas como comunicação estratégica. O processo inteiro é desenhado em torno da psicologia do cliente, dividido em 4 etapas. E como começa isso na prática? Porque botar uma pessoa travada na frente do flash não resolve. Começa muito antes do clique. A primeira etapa é uma conversa prévia, um alinhamento de 10 a 30 minutos. O foco é entender qual é a mensagem subliminar que precisa ser passada. Um psiquiatra precisa de uma luz que transmita acolhimento. Um CEO de fintech precisa de uma postura que grite a ousadia e solidez. Soa igualzinho a um briefing de agência de publicidade. Nivela totalmente as expectativas. Mas e na hora do vamos ver? Como eles lidam com o pavor que a maioria dos executivos tem da câmera? Esse é o coração do método. O grande diferencial é a direção de poses o tempo todo. A pessoa nunca é deixada sozinha no set, tentando adivinhar o que fazer com a mão ou para onde olhar. O fotógrafo dá um direcionamento ativo, milimétrico. Nossa, é como se ele fosse um diretor de cena de cinema, né? O fotógrafo assume toda a responsabilidade visual. Perfeito, é bem isso. Eles removem a carga cognitiva de quem está sendo fotografado. O método diz para o cliente, você não precisa saber posar, você só precisa seguir as instruções e relaxar. Isso cura aquela objeção clássica do eu não sou fotogênico. A pessoa percebe que só estava mal direcionada antes. E tem a questão da velocidade também, que me chamou muita atenção nos dados. Sim, a seleção das fotos acontece na hora e eles entregam o material tratado e finalizado, na grande maioria das vezes, no mesmo dia do ensaio. No mesmo dia. Gente, quem é do audiovisual sabe que a norma é esperar semanas. Mas assim, pensando na rotina de um sócio de escritório de advocacia ou de um médico cirurgião, o tempo é o ativo mais escasso. Como eles encaixam esse processo tão personalizado na agenda caótica desse público? Eles desenharam pacotes justamente para quebrar essas objeções de tempo e dinheiro. Para quem não tem tempo nenhum, existe a solução Perfil Express. Custa R$ 450, dura 30 minutinhos e entrega 5 fotos. Dá para fazer na hora do almoço. Incrível, resolve a dor imediata sem atrapalhar a agenda. E para quem tem a objeção do preço, de achar que é muito caro investir numa foto, eles mudam o paradigma de despesa para ativo. Se a pessoa pega o pacote Business Pro de R$ 850 com 12 fotos, ou Executive Branding de R$ 1.250, essas fotos vão alimentar o LinkedIn, o site, a imprensa e as redes sociais por uns 3 anos. É a matemática básica, né? Dividindo R$ 850 por 3 anos, custa menos que um lanche por mês. E eles adaptam o discurso para cada nicho. Para os médicos, o foco é a confiança no Doctoralia. Para empreendedores, eles vendem um acervo visual estratégico. O dono da empresa entende que aquele ensaio vai economizar meses de planejamento de conteúdo no marketing. Falando em empresa e marketing, me veio uma dúvida logística brutal aqui. Pensemos numa PME que cresceu, tem uns 20 funcionários e o site da empresa está um caos visual, com foto de todo mundo recortada da praia. Levar 20 pessoas para o estúdio no meio do expediente é impossível, né? Inviável. E é por isso que o estúdio tem uma solução corporativa fantástica, que é o estúdio móvel. Eles cobram uma taxa de deslocamento de uns R$ 200 e levam toda a estrutura de luzes, fundos e câmeras para dentro da sala de reuniões da empresa. Sensacional. Padroniza a identidade de todo mundo ali mesmo, o RH não surta com a perda de horas e o marketing tem as fotos perfeitas. E já que a gente tocou em deslocamento, a geografia desse caso de negócio é fascinante. O estúdio fica no centro de Niterói, né? Isso, na Rua da Conceição, a umas 3 quadras das Barcas, e a análise SWOT revelou um descompasso muito curioso. Niterói tem um público de alto padrão, mas a concorrência local é
gigantesca, é um oceano vermelho. Então, de onde vem o volume de clientes que mantém a operação gerando com os pacotes mais caros? Surpreendentemente, a maior parte das conversões pagantes atravessa a Baía, vem do Rio de Janeiro. Mentira! O executivo sai do centro do Rio para tirar foto em Niterói. Pode acreditar. E tem uma lógica pura de negócios por trás. Um executivo que trabalha na Rio Branco, se ele for fotografar num estúdio de luxo na zona sul do Rio, ele vai pegar um trânsito exaustivo, imprevisível e pagar uma fortuna de estacionamento. Ah, claro. E pegando a barca para Niterói, são 15 minutos cravados. Ele sabe exatamente a hora que sai e a hora que chega. Sem estresse nenhum. Exato. O estúdio se posicionou como um oásis logístico. O cliente do Rio compra qualidade excepcional junto com a previsibilidade da viagem. Que leitura de mercado inteligente. E a estratégia deles de não depender só de executivos também é muito sagaz, porque o mundo corporativo tem uma sazonalidade forte, né? Dezembro, janeiro, o pessoal some. E aí é que entra a operação multinicho. Além do corporativo, eles fazem ensaios femininos focados em autoestima, fazem book para atores e até fotografia boudoir. Só que a sacada genial é que a comunicação é totalmente separada. Ah, entendi. Tem que ter sites diferentes, né? Senão mistura a sobriedade de um advogado com a intimidade de um ensaio boudoir na mesma vitrine, ia dar uma crise de identidade na marca. Ia ser confuso demais. Separando tudo, eles garantem a privacidade da cliente do boudoir e a credibilidade do cliente corporativo. E isso dilui a sazonalidade, garantindo a rentabilidade do estúdio o ano inteiro. E o que coroa tudo isso é a prova social, né? Eu vi que eles têm mais de 80 avaliações de 5 estrelas no Google. E o pessoal não elogia só a foto bonita. Eles falam muito do acolhimento, da paciência na direção, de como perderam a vergonha. É o motor orgânico de confiança. É a reputação digital da empresa validando a reputação que eles constroem para quem os contrata. Funciona muito bem. Demais. Bom, para a gente amarrar os pontos principais desse mergulho, fica muito claro que a fotografia corporativa é uma ferramenta essencial de reputação hoje em dia. O estúdio Fanara consegue eliminar aquele atrito da vergonha com a direção de poses, resolve a objeção de tempo entregando no mesmo dia e se mostra um investimento estratégico incrível. Sem dúvida, é um modelo desenhado perfeitamente para resolver as dores reais do cliente, tanto em Niterói quanto no Rio de Janeiro. Com certeza. E para encerrar a nossa conversa de hoje, eu queria deixar um pensamento provocativo para a nossa audiência rumina. Nós falamos bastante sobre as inteligências artificiais tentando imitar a nossa imagem e prometendo atalhos, né? Mas numa era onde qualquer pessoa consegue gerar avatares hiperrealistas com 2 cliques, talvez a coisa mais rara e impossível de ser falsificada no mercado do futuro seja a genuína essência humana. É a pura verdade. Então, se a nossa imagem digital é o nosso principal aperto de mãos com o mundo, será que a autenticidade inquestionável não vai se tornar o último e maior diferencial competitivo de um profissional? Fica a reflexão para quem nos ouve. Até a próxima.